Hoje é quarta-feira, dia 14 de julho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será hipocrisia. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Mateus capítulo 23. Eu vou ler aqui apenas o versículo 13 e o versículo 14. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino do céu diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Verso 14. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Verso 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Na sequência, versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Na sequência, verso 25. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Na sequência, verso 27. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundície. E o verso 29. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida de pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Um hipócrita é alguém que, através de fingimento, ele busca parecer ser quem ele, na verdade, não é. Ele, na verdade, cria uma máscara para tentar impedir que as pessoas vejam quem, na verdade, ele é, mas não apenas isso. Ele quer que as pessoas o vejam como algo que ele não é. Ele quer parecer mais santificado do que aquilo que, na verdade, ele é. Ele se preocupa muito com as aparências, mas não se preocupa muito com aquilo que de fato ele é. É interessante que em Mateus, no capítulo 23, no discurso que Jesus utilizou, onde ele humilhou os escribas e os fariseus e a principal liderança religiosa de Jerusalém, ele, por 7 vezes, ele utilizou a palavra hipócrita, ou os acusou de hipocrisia. O que Jesus, na verdade, estava dizendo a eles é que Jesus Cristo sabia exatamente quem eles eram. Os líderes religiosos do seu tempo, eles possuíam um exterior muito bonito, muito santificado, pareciam. Pessoas que ensinavam os preceitos mais elementares da lei de Moisés, pessoas que seguiam estritamente alguns preceitos dessa lei, como, por exemplo, eles eram capazes de dizimar até mesmo os temperos que eles usavam, mas eram capazes de roubar as viúvas. Eles eram capazes de atravessar o oceano para fazer um prosélito. E depois que convertiam esse indivíduo ao judaísmo, faziam com que ele se tornasse tão hipócrita quanto eles mesmos eram. Exteriormente, eles pareciam pessoas muito religiosas, faziam longas orações, às 9 da manhã e às 3 da tarde, não importa onde eles estivessem, mas geralmente eles estavam em locais públicos, nos horários do sacrifício. Eles erguiam as mãos para o céu e faziam longas orações para que as pessoas pudessem vê-los.
quando 2 vezes por semana eles praticavam o jejum, eles deixavam os cabelos despenteados, a barba também toda sem nenhum tipo de cuidado, o rosto não era lavado, faziam uma cara de piedade, para que as pessoas percebessem que eles estavam jejuando. E com isso, eles eram aplaudidos pelas pessoas, por serem muito santos, entre aspas. O que o texto está dizendo para a gente aqui é que Jesus Cristo conhecia verdadeiramente quem eles eram. Sabe o que é mais interessante? É que nos evangelhos nós descobrimos que Jesus ofereceu graça e perdão aos adúlteros, aos cobradores de impostos, às prostitutas, aos assassinos. Veja, no momento em que ele foi morto na cruz do Calvário, tinha um ladrão do lado dele que disse: Jesus, lembra de mim quando você entrar no seu reino? E Jesus olha para o camarada e diz: em verdade te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Uma mulher apanhada no flagrante ato de adultério é levada para Jesus, e Jesus olha para aqueles que estão pedindo a morte dela, a maior parte fariseus, mestres da lei e ao mesmo tempo saduceus, e diz: aquele que estiver sem pecado pode jogar a primeira pedra. E um por um deles vão deixando as pedras de lado, e Jesus olha para a mulher e diz: onde estão seus acusadores? E ela diz: ninguém ficou, Senhor. E Jesus olha para ela e diz: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Quando ele chega na casa de Zaqueu, que era o maioral dos publicanos, o publicano, na verdade, era o indivíduo, imagina, por exemplo, a cidade de São Paulo. O maioral dos publicanos, ele receberia de Roma, compraria a peso de ouro, aliás, o direito de cobrar os impostos daqui da cidade de São Paulo. Então, Roma diria para esse chefe dos publicanos: olha, de São Paulo nós queremos receber o valor X de impostos. Então, ele agora contratava outros publicanos para trabalharem para ele e pegava a cidade de São Paulo e dividia em bairros. Cada bairro teria um publicano responsável por cobrar os impostos. E ele pegava aquele valor maior, acrescido de um determinado valor que ele colocaria para si mesmo, a mais, e diria: olha, eu lá naquele bairro tal, eu quero tanto de imposto. Então, o que acontecia? Tudo que era cobrado a mais ficava para esse grupo. Então, eles enriqueciam muito, eram pessoas totalmente desonestas. Mas Jesus vai olhar para Zaqueu, e apesar de saber da sua desonestidade, Jesus não o culpa. Mas Jesus fica junto com ele. E ele mesmo diz: Senhor, se eu tenho pecado, eu quero resolver isso tudo. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 7 vezes mais. E Jesus olha e diz: hoje chegou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. E Jesus não aponta o dedo para o pecador, mas quando ele encara os hipócritas, que são aqueles que parecem, mas não são aqueles que têm uma aparência de religiosidade, mas que não são capazes de poder viver os princípios elementares do Evangelho de Cristo Jesus, Jesus é duro com esse pessoal. Ele não deixa por menos. Ele olha para eles e diz, ele os chama de sepulcros caiados. Vocês são brancos por fora, bonitos por fora, mas por dentro são cheios de podridão. Mas, apesar disso, Jesus também os tratou com graça e misericórdia. Apesar de ter sido muito duro, muito severo com eles. Houve muitos entre os fariseus, por exemplo, e mestres da lei, que se entregaram a Jesus e que deixaram de lado a hipocrisia. O nosso guia de estudos vai terminar com um texto que mostra exatamente isso. E Jesus amando esses indivíduos, mesmo apesar da sua hipocrisia. Do livro Deserto às Nações, na página 620, onde Ellen White diz assim: Jesus olhou demoradamente para o templo e depois para os ouvintes. No rosto do Filho de Deus estava estampada a misericórdia divina. Com uma voz agitada por profunda angústia de coração e amargas lágrimas, ele exclamou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisesses. Jesus ainda assim ofereceu graça e misericórdia. Boa parte deles não quiseram, mas alguns quiseram. Se você olhar, por exemplo, Nicodemos e José de Arimateia, ambos eram fariseus. E acabaram se entregando a Jesus, se tornaram discípulos dele. Quando Jesus morreu, enquanto os seus discípulos estavam escondidos, esses dois homens, de forma clara e assumindo serem discípulos de Jesus, foram até Pilatos e conseguiram o corpo dele para ser sepultado. E a Bíblia vai mencionar outros. Saulo de Tarso
era um fariseu muito combativo, mas que quando teve um encontro real com Cristo Jesus, experimentou a sua graça e o seu perdão e se tornou o grande apóstolo Paulo. A Bíblia ainda vai falar com muito respeito de homens como Gamaliel, que foi o próprio líder de Paulo, o mentor de Paulo, de Saulo de Tarso, que em determinado momento, quando estava para poder eclodir uma perseguição tremenda contra os cristãos, ele impediu que isso acontecesse. Portanto, houve indivíduos que, apesar da sua hipocrisia, acabaram se arrependendo e foram salvos, porque a graça de Deus é capaz de salvar até mesmo os hipócritas. Mas a hipocrisia também faz parte daquele grupo de situações que nós temos estudado durante essa semana, que fica embaixo da superfície, como as raízes. Nós não somos capazes de ver muito da hipocrisia estampada. A gente leva um tempo para poder descobrir a hipocrisia na vida das pessoas. Mas uma coisa é fato, elas ganham cada vez contornos mais profundos dentro da vida da pessoa, que permite que ela tome lugar. Assim como o egoísmo, como nós vimos lá na segunda-feira, assim como ontem nós vimos a ambição, hoje nós vimos também a hipocrisia. Vamos pedir ao Senhor Deus para que nos ajude a sermos reais e verdadeiros com Ele na nossa relação, e que a hipocrisia não tenha lugar na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama, mesmo que às vezes sejamos hipócritas, como eram os fariseus e saduceus do seu tempo. Por favor, derrame Tua graça sobre nós e nos ajude a vivermos verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?